Daí, pessoal, mais uma resolução. Dadas as funções f de r asterisco em r e g de r asterisco em r, definidas respectivamente por f de x como 3x menos 1 sobre 2x e g de x como 1 mais x sobre x, determine o valor numérico de f de 3 mais f de 5 vezes g de 2 e letra B, f de menos 1 vezes g de menos 3 mais g de 7. Bom, vou primeiro, antes da resolução, comentar por que tem esse f. Vou colocar aqui, depois eu apago. Eu tenho aqui f de r asterisco em r. Bom, o que significa isso? Significa que os elementos x da função, os elementos x, deverão vir desse conjunto r asterisco, enquanto que os valores y virão do conjunto R, ou seja, do conjunto dos números reais. Mas por que aqui no caso do x tem esse asterisco? Porque quando eu coloco o asterisco em qualquer conjunto, eu estou excluindo o elemento zero, ou seja, eu estou dizendo que o conjunto são aqueles conjuntos, por exemplo, aqui dos números reais não nulos, ou seja, todos os reais que não sejam zero. Se eu coloco, por exemplo, assim, ó, conjunto dos números naturais, e também adiciono o asterisco, significa que esse conjunto ele é composto pelos números naturais não nulos, ou seja, eu excluo o zero. Mas por que tem que excluir o zero, Sor, nessas duas leis para o x? Porque observa que a posição do x aqui, um deles está no denominador. E se eu penso no x como zero aqui, 2 vezes 0 dá 0, e aí eu fico com um zero no denominador, o que não é permitido, ou ainda, o que é uma indeterminação, uma indefinição matemática. Ok? A mesma coisa aqui, ó, se eu coloco no lugar desse x 0, eu tenho aqui também, de novo, a mesma indefinição matemática, não posso ter denominador zero, ok? Então é por isso que tem aquele asterisco ali no primeiro conjunto aqui, no conjunto, vamos dizer assim, dos x, os reais asterisco. Ok, bom, feito esse comentário, eu preciso fazer então da letra A, f de 3 mais f de 5 vezes g de 2. Então eu vou fazer assim, ó, vou fazer o f de 3, que é igual então a 3 vezes o x aqui, ó, que é 3. Então 3 vezes 3 menos 1 sobre 2x, 2 vezes 3. E aí vou resolver isso. F de 3 é igual 3 vezes 3, 9, menos 1, 2 vezes 3, 6. Isso é o mesmo f de 3 igual 9 menos 1, 8, 8 sextos. Aí eu vou fazer aqui, ó, uma simplificação por 2. E aí eu obtenho que f de 3 fica melhor escrito como 4 terços. Então aqui eu tenho f de 3. Vou fazer agora o f de 5. Então eu tenho no lugar do x aqui, ó, e aqui a substituição por 5. Então 3 vezes o x, que é 5 agora, menos 1. E embaixo 2x, 2 vezes 5. F de 5 igual 3 vezes o 5, 15, menos 1. Divide por 2 vezes 5, 10. Eu tenho então que o f de 5, 15 menos 1, 14, 14 décimos. Vou fazer de novo a simplificação aqui por 2. E eu obtenho f de 5 igual 14 por 2 dá 7. 10 por 2 dá 5, 7 quintos. Ok, e eu vou fazer agora o g de 2. G de 2 é igual. Agora eu vou substituir o x na lei g, né? Tem que tomar um cuidado, porque agora eu vou passar para a lei g.
Então, no lugar do x aqui, ó, vou colocar 2 e aqui vou colocar 2. Então, eu tenho 1 mais o x, que é 2, sobre x, que é 2. Fico, então, g de 2 igual 1 mais 2, 3. Fico aqui com 3 meios. E observa aí que 3 meios não tem mais o que dividir, não tem mais o que simplificar, eu fico com isso. Bom, então agora eu posso fazer, ó, a letra A, ele é f de 3 mais f de 5 vezes g de 2. Vou substituir. F de 3 eu obtive 4/3, mais f de 5 eu obtive 7/5, e vezes o g de 2, que me deu 3 meios. Primeiro eu faço esse produto, né? Então, mantenho aqui 4/3. 7 vezes 3, 21. 5 vezes 2, 10. Vou realizar aqui o mínimo múltiplo comum entre 10 e 3. O maior é o 10. 10 não dá por 3. Então, multiplico por 2 dá 20. 20 também não dá por 3. Então, multiplico por 3 dá 30. E aí, 30 dá por 3. Então, o mínimo múltiplo comum é 30. Ou então, tu faz aquele processo, né, de usar a barrinha e vai decompondo aqui em fatores primos, tá? 30 divide por 3 dá 10. 10 vezes 4, 40, mais 30 divide por 10 dá 3. 3 vezes 21, 63. Então, isso resulta 40 mais 63, 103. 103 30avos. E aí não tenho mais simplificação alguma para fazer, né? Não dá por 2, o de cima não dá por 2, não dá por 3, o de cima também não dá por 3, não dá por 5, por 7, o de baixo já sei que não dá também, por 7, por 11, por 13, por 17, então não vai dar mais para simplificar. Esse valor numérico, aí, ou essa soma de valores numéricos é 103 30avos, ok? Vou fazer a próxima na outra lâmina, tá? Então, fiquei com a primeira aqui, 103 30avos. Bom, letra B. Letra B, vou fazer aqui f de menos 1. F de menos 1, então aqui, ó, entra menos 1 e aqui entra menos 1. Então, eu tenho 3 vezes menos 1, menos 1 da lei, divide por 2 vezes menos 1. Eu tenho que f de menos 1 é igual a 3 vezes menos 1, menos 3, com menos 1, divide por 2 vezes menos 1, menos 2. Isso vai dar menos 3 com menos 1, soma e conserva menos 4, divide por menos 2, e o f de menos 1 vai resultar menos 4 divide por menos 2, vai dar mais 2. Então, f de menos 1 deu mais 2. Vou fazer agora o g de menos 3. G de menos 3. Então, nota que esse menos 3 vai entrar aqui, ó, na lei G. Tem que ficar atento quanto a isso. Então, eu tenho na lei 1 mais o x, que é menos 3. E embaixo divide pelo x, que é menos 3. G de menos 3 é igual a 1 mais menos 3 dá menos 2. Divide por menos 3. Não dá para dividir, não dá para simplificar, mas menos com menos dá mais. G
de menos 3 é igual a 2/3 positivos. Ok. E aí falta g de 7. Vou colocar o 7 aqui, ó, na função g, nessa posição e nessa posição. Então eu tenho 1 mais o x, que vale 7, sobre x, que é 7 também. G de 7 é igual a 1 mais 7, 8. 8/7. Não dá para simplificar, né? Não dá para dividir, ok? Então vou operar esses valores numéricos. Letra B. Vou repetir aqui, eu disse que é f de menos 1, que multiplica g de menos 3, mais g de 7. F de menos 1 eu fiz aqui, ó. Deu 2. Vezes g de menos 3 eu fiz aqui, ó. Deu 2/3. E mais g de 7 deu 8/7. Aqui eu multiplico o primeiro produto. 2 vezes 2, 4. Aqui embaixo é um invisível. 1 vezes 3, 3. 4/3 mais 8/7. Mínimo múltiplo comum, maior é 7. 7 não dá por 3. Então eu dobro, pego 14. Que também não dá por 3. Pego o triplo de 7, que é 21. E 21 dá por 3. Então, mínimo múltiplo comum, 21. 21 divide por 3, 7. 7 vezes 4, 28. Mais 21 divide por 7, 3. 3 vezes 8, 24. E aí eu tenho 28 com 24, 52. 21 avos. Simplificação por 2 não dá, o de baixo não dá por 2. Por 3 o de baixo dá, o de cima não dá, porque 5 mais 2 é 7. Por 5 não dá, por 7 o de baixo dá, o de cima não. Por 7, 11 nenhum dá, por 13 o de cima até dá por 13, né? Dá 4 vezes 13, mas o de baixo não dá por 13. O próximo primo é 17, ninguém dá por 17. 19, ninguém dá por 19, e aí fechou, então não tem mais o que simplificar. Esse é o valor da letra B, ok? Então era isso, eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, agradecido pela tua visita ao canal e até a próxima.